Primeira coisa de termologia, então, de termologia um é entender os conceitos básicos e fundamentais, tá bom? Então, primeira coisa, né? Esse conceito aqui em toda matéria de ciência da natureza, a gente vai voltar nele, né? O universo é feito de matéria e energia. Qual é a diferença entre os dois? Matéria é aquilo que tem alguma massa e ocupa algum espaço, tá? Matéria é o escopo da química, principalmente, né? A química, ela é muito focada na matéria, tá? Porque a unidade fundamental da matéria, né? A unidade representativa da matéria é o átomo, tá? Que se combina e forma moléculas, forma compostos. E é óbvio que abaixo do átomo ainda existem, né? Os prótons, os nêutrons, os elétrons, mas o átomo, ele é como se fosse a unidade funcional da matéria, tá bom? E a energia é aquilo que pode gerar alguma mudança em um certo sistema, né? Quando a energia é uma coisa que não dá para você ver ela em si, não tem como ver a energia, porque a energia ela está nas coisas, mas ela não é a própria coisa, né? Ah, Pedro, mas os elétrons indo para um lado para o outro, eles não são energia? Claro que não, os elétrons eles têm energia, tá? As coisas que estão. Pedro, mas uma coisa que está em movimento. Aqui, essa garrafa está em movimento, ela é feita de matéria, mas ela está em movimento porque ela tem energia nela, tá bom? Então, energia é isso. Lembrando que a energia não é só o movimento visível, né? Então, assim, o fato da garrafa existir aqui, ela é matéria, né? Mas os átomos dela estão conectados por causa da energia, né? Então, as ligações que existem entre átomos e entre moléculas também são ligações que dependem de energia. Lembra que para você construir uma coisa, você precisa investir energia. Então, por exemplo, se eu vou lá, pego vários blocos de tijolo e eu construo um prédio, né? Então, tijolo aqui, tijolo aqui, tijolo aqui, tijolo aqui, tô botando tijolo em cima do outro, né? Você olha agora para o prédio construído, ó, certo? Aqui, ó. Eu botei um tijolo em cima do outro. Então, aqui, ó, um tijolo aqui, um tijolo aqui. Eu tô empilhando os tijolos, né? Todo dia eu venho aqui e coloco esses tijolos. Eu me esforço muito para colocar eles aqui. Você olha agora para o prédio concluído, você tá vendo o quê? Tá vendo matéria ou tá vendo energia? Tá vendo matéria. Mas é claro que tem energia ali. Porque o fato de eu ter colocado eles assim, eu aumentei a energia deles, tá? Como é que você sabe que tem energia aqui? Se você der uma quebrada aqui, você vai ver que vai cair tudo, vai movimentar tudo, vai gerar um abalo, né? Uma perturbação absurda, tá bom? Então, se para quem quiser já uma definição um pouquinho mais avançada, tá bom? A energia, vamos lá, definição básica: a energia é aquilo que pode causar um movimento ou uma perturbação no sistema. Definição média, né? A energia é uma grandeza que é capaz de realizar trabalho. Uma definição um pouco mais avançada agora: a energia é uma grandeza capaz de realizar trabalho ou modificar um sistema e ela depende da posição ou do movimento de um certo objeto, tá? Então a energia, ela depende da posição ou do movimento, né? As coisas que estão em movimento têm energia e as coisas que estão numa posição em relação a um certo campo também têm energia. Então, por exemplo, esse tijolo aqui, qual o tijolo mais energético, né? É o que está embaixo ou o que está em cima? É o que está em cima, porque ele está mais alto em relação ao campo gravitacional. Então, para ele ir lá para cima, eu precisei gastar mais energia para subir ele mais andares. Então, agora, se ele cair, ele também vai causar uma perturbação maior, né? Ele vai ser muito mais barulhento. Deu para pegar? E a energia é o escopo da física, beleza? Então, definiçãozinha básica: energia é aquilo que pode gerar algum tipo de movimento, algum tipo de perturbação, algum tipo de mudança em um sistema, tá bom? E disso aqui a gente vai para o foco da termologia. A termologia é a área da física que estuda os fenômenos, tá? Estuda os acontecimentos relacionados, associados a corpos que estão ou se aquecendo ou se esfriando, tá? Ou seja, ela estuda fenômenos relacionados a energia, sim, mas não é qualquer tipo de energia, tá bom? É a energia térmica, beleza? Então, a termologia, ela está focada, a física está focada em energia no geral, tá bom? Mas a termologia, ela está focada em energia térmica, beleza? Então é isso, tá? Definição básica de energia, recapitula aí para mim, né? É a capacidade de realizar perturbações ou mudanças em um sistema, tá? É a capacidade de realizar trabalho. A gente ainda vai entender melhor o que significa exatamente trabalho, mas pensa em trabalho como gerar uma mudança, gerar um movimento, gerar uma perturbação, né? Mover alguma coisa de um ponto para o outro ou modificar o estado, né? Gerar uma perturbação, gerar uma mudança, beleza?
A energia no universo, tem que lembrar disso, tá bom? Ela se preserva. A energia não está sendo nem criada e nem destruída. Ela fica indo de um ponto para outro, tá? A energia ela vai se transformando, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui dentro do meu músculo, vamos supor, comi um alimento. Esse alimento tem energia em si. Fiz a digestão, virou energia química dentro do músculo. Usei essa energia química para dar uma porrada aqui. Então eu transformei ela em energia mecânica. Mas quando eu bato aqui, a energia mecânica já vira o quê? Energia sonora, porque tu escuta o barulho. E também vira energia térmica, né? Porque esquenta a minha mão. Você dá uma paulada na sua mão, ela fica quente depois, né? Tomar um tapa assim por causa do atrito. Então a energia ela fica se interconvertendo, tá bom? E a energia térmica, ela é a forma de energia que está relacionada, né, ao fenômeno observável de aquecimento, tá? Ou aquecimento ou resfriamento, tá bom? Quando alguma coisa perde energia térmica. Agora, Pedro, uma definição aí um pouco mais formal, uma definição um pouquinho mais rigorosa de energia térmica, só para eu ter aqui, só para eu anotar aqui. Porque, galera, é assim que você vai aprender física de verdade. Você precisa ter algumas definições que elas impactem a tua imaginação, que você consiga lembrar, que você consiga entender. E você também precisa forçar as definições teóricas rigorosas, tá? Para você ter os dois. O problema é que tem muitos professores que só trabalham com a definição teórica rigorosa. Só que isso é muito difícil de você aprender e de você imaginar, tá bom? Então, eu nunca vou trazer para vocês aqui nunca nenhuma definição incorreta, nenhuma definição que ela fira algum princípio da física, mas a gente trabalha com níveis diferentes de vocabulário, tá bom? Então, energia térmica é sim, a definição dela funciona como é uma grandeza associada aos fenômenos de aquecimento, de aumento de temperatura ou de redução de temperatura. Sim, ela é uma grandeza associada, é isso, tá? Agora, uma definição já com um passinho à frente a nível de vocabulário, tá bom? Energia térmica, vamos lá. É uma grandeza associada. Por que que é uma grandeza? Por que que eu tô dizendo uma grandeza, né? Porque você pode medir ela, né? Você pode ter mais energia térmica ou menos energia térmica. Então, ela é algo que pode ser mensurado. Ela pode crescer ou pode diminuir. Existem corpos que estão com muita energia térmica e corpos que estão com pouca energia térmica, tá bom? Agora vamos lá. Ela é uma grandeza, tá? Ela é uma forma de energia que está associada, tá bom? Ao estado de agitação das partículas, ok? É uma grandeza associada ao estado de agitação das partículas. Pedro, o que você quer dizer com partículas, tá? Quando eu digo partículas, leia-se átomos ou moléculas ou íons, tá? Só para lembrar, né? O que que seriam os íons, né? Os íons seriam um átomo que ele teve alguma modificação na carga dele, né? Então, por exemplo, vamos lá. O que que é isso aqui? Isso aqui é um átomo de sódio, tá? Se eu tirar um elétron dele, ele vai virar o íon Na+, tá bom? Porque eu tirei uma coisa negativa, né? Então ele fica com essa carga positiva. Esse é o átomo de cloro. Se eu doar um elétron para ele, ele vira o Cl-, porque ele tá com uma carga negativa a mais. Então isso aqui é o íon, tá bom? É o que a gente chama de íon. Aí tem ainda os nomes, né? Esse aqui é o íon do tipo cátion, esse aqui é do tipo ânion, porque carga positiva a gente chama de cátion. Enfim, tá? Quando você olha para qualquer estrutura material, vamos pensar agora em estruturas materiais, tá bom? Vamos pensar aqui nessa garrafa, por exemplo. Ela é uma estrutura material, tá? Quando a gente olha para a estrutura material da garrafa, tá? Ela é feita de matéria, né? Então ela é feita de várias moléculas que estão conectadas, né? E as moléculas são feitas de átomos, claro, né? Então ela é feita de moléculas grandes, né? De plástico, né? Derivado de petróleo, beleza, né? Ok. Imagina agora que você tá vendo a garrafa, né? Tá vendo aqui a garrafa. Se você fosse dar um zoom na garrafa, você veria o quê? Você veria. Entenda, isso aqui que eu tô desenhando, galera, seriam as moléculas que fazem o material de plástico da garrafa, tá bom? Eu tô tentando desenhar essas moléculas aqui da garrafa, tá bom? A garrafa é feita de moléculas. Então, cada bolinha seria uma molécula. Mas lembra assim que cada bolinha dessa, só pra você lembrar, teria uma cacetada brutal de átomo de carbono, tá bom? Cada molécula dessa aqui vai ter. São moléculas bem grandes que fazem o plástico, né? O plástico ele é feito de polímeros, tá? Então é uma coisa bem grande. A gente vai estudar isso também depois. Mas eu só quero que você entenda que mesmo que aparentemente você olha para essa garrafa, você vê algum movimento no plástico. Não tô falando da água, pensa no plástico.
Se tu olha bem de perto pra uma garrafa de plástico, você tá vendo ela se mexer? O plástico em si? Claro que não, pô, né? É óbvio que não. Olha bem de perto pra qualquer objeto que você tenha. Olha bem de perto pra qualquer objeto que você tenha na mão. Sua caneta. Olha pra tua pele bem de perto. Você tá vendo a pele vibrar e se mexer? Não. Mas eu tô dizendo que eu te garanto que tá vibrando e tá se mexendo. É porque os átomos, né? As partículas estão vibrando. Então nenhum átomo fica parado. Os átomos estão sempre, sempre, sempre vibrando, ok? Sempre. Pedro, numa pedra, num bloco de aço maciço, com toda certeza, numa pedra, num bloco de aço, em qualquer tipo de coisa, os átomos estão, as partículas estão sempre em movimento, não importa o quão parado pareça estar. Então olha para a parede da tua casa, pô, ela está claramente parada, mas se você tivesse um olhar atômico, você veria que as estruturas atômicas dela estão sim vibrando, tá? Estão sim vibrando. Vamos até começar com um exemplo mais fácil, ó. Pausa o exemplo da garrafa, deixa o exemplo da garrafa de lado. Imagina que a gente tem aqui uma câmara, tá? Então a gente tem aqui uma câmara, né? Uma câmara é um ambiente, tá bom? E a única coisa que tem dentro desse ambiente é um gás. A única coisa que tem nesse ambiente é um gás, tá bom? Vamos até pegar um gás bem básico, né? Bem simplão. O2. Tem o gás oxigênio, né? Que é uma partícula e que, é claro, é uma molécula. E é uma molécula porque é feito de dois átomos aqui de oxigênio, tá bom? Se for na definição mais rigorosa, é feito de dois átomos de oxigênio fazendo ligação covalente, por isso é uma molécula, tá bom? Mas geralmente a gente chama molécula qualquer conjunto de átomos, mas dentro da química a gente fala, não, molécula mesmo é só que faz ligação covalente, tá? Ok. Então tem aqui o gás oxigênio. Galera, em vez de eu ficar desenhando cada molécula dele assim, ó, eu não vou desenhar cada molécula com os dois átomos, tá bom? Eu vou chamar cada molécula de uma bolinha. Entendido? Cada molécula aqui eu vou desenhar como uma bolinha. E isso aqui é um gás, né? Então é normal que as moléculas de um gás estejam mais afastadas. Concorda comigo? As moléculas de um gás geralmente vão estar mesmo mais afastadas, tá bom? E o que que eu vou observar? Que essas moléculas elas estão bem agitadas, elas estão o tempo todo vibrando, elas estão o tempo todo indo de um lado e pro outro, tá bom? Então é isso aqui que você vai observar. Ó. Eu acho que eu consigo transmitir a ideia de movimento se eu fizer isso aqui, ó. Né? Ó. Legal, né? Olha só. Elas estão indo, né, de um ponto para o outro. Não parece que tá vibrando? Olhando assim agora? Né? Elas estão indo, tá, 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 tá. Elas estão colidindo, né? Elas estão o tempo todo em movimento. Perfeito? Maravilha. O que que acontece se eu chegar aqui agora, né? Então, primeira coisa, já tem energia térmica aqui. A energia térmica é justamente a grandeza que está relacionada ao estado de vibração, ao estado de agitação das partículas, é associada ao estado de agitação das partículas. Mas o que que vai acontecer se eu chegar aqui nessa câmara e eu, embaixo dela, começar a aquecê-la, né? Então eu vou colocar aqui uma fonte de energia térmica, né? Então, no caso, o fogo é sim uma fonte de energia térmica, né? Eu vou observar que o nível de agitação vai aumentar bastante. As moléculas vão ficar ainda mais agitadas, tá? Então as moléculas vão ficar agora bem mais aceleradas, vão colidir muito mais umas com as outras, tá bom? Vão colidir muito mais, tá, 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 né? Aqui, ó, tá, consegue pegar a ideia, né, de que a cena agora tá mais caótica, né, de que as moléculas estão mais agitadas. É isso, tá bom? E aí, é claro, como consequência, você vai ter um aumento de temperatura, que eu já vou explicar o que que é, né, o aumento de temperatura. Então, antes talvez você tivesse aqui a 30 graus, agora você vai perceber que você foi para 45 graus, né? Aí você já vai começar a perceber, né, que faz sentido, né, esses átomos eles estão se batendo muito mais, né? E eles batendo uns nos outros, né, eles vão tendo atrito, vai virando energia. Ok, perfeito. Ótimo, a gente vai entrar nisso, tá bom? Talvez você já comece a perceber o quê? Que a temperatura, ela é uma expressão matemática que tenta simbolizar o estado de agitação, o nível de energia térmica do sistema. Beleza, sim, tem algumas ressalvas para fazer ainda, mas tá? A temperatura, ela é uma medição matemática do estado térmico de um sistema. Mas é isso, tá? Quando a gente pensa num gás, a gente consegue perceber muito bem, né, que a energia térmica ela tá relacionada à vibração das coisas. Aí você vai falar assim, Pedro, então peraí. Quando eu pego uma coisa que ela tá muito quente, vamos supor que eu segurasse essa garrafa aqui, essa garrafa tá a 10 graus, tá geladinha, mas agora eu pego uma outra garrafa que a água tá quase fervendo, tá uns 90 graus, né? Eu até me queimo. É correto dizer que a água ali dentro, ela tá necessariamente mais agitada, as moléculas dela estão com mais vibração? Corretíssimo, é isso mesmo, tá?
Então, você observar isso num gás é até fácil, né, que você consegue imaginar o gás ficando mais agitado. E aí também é fácil observar isso, por exemplo, num líquido, né, quando você pensa que num líquido eu tenho uma água dentro de uma panela, e aí nessa água dentro de uma panela eu começo a fornecer energia térmica, qual que é o efeito da energia térmica? Você vai falar assim: "Ah, Pedro, o efeito é que eu vejo que antes a panela estava a 25 graus, né, uma temperatura ali próxima da temperatura ambiente, e agora eu tô vendo que a panela tá quase fervendo, né, tá a 98 graus, tá pelando". Sim, ok, esse é um efeito visível da energia térmica, né, o aumento de temperatura, mas o que que dá pra ver também? Dá pra ver que a água tá tremendo, que a água tá ficando mais agitada. Perfeito, já deu um passo à frente. Já tá começando a entender melhor, né, que a energia térmica tá provocando agitação nas moléculas, tá bom? Não é a mesma coisa que no gás, né, que o gás ele vai se expandir brutalmente, mas no líquido você também percebe. E quando chegar a 100 graus, inclusive, você vai perceber que ela tá entrando no estado gasoso, né, então aí você vai ver que as moléculas estão tão agitadas que elas estão saindo da panela, estão indo para o estado gasoso. Perfeito, ok? É isso mesmo, esse é o efeito da energia térmica. Pedro, agora vamos lá. Eu consegui entender que a energia térmica aumentou a vibração de um gás. Eu consegui entender que a energia térmica aumentou a vibração de um líquido, então você só está dizendo agora que isso também vai acontecer até numa coisa sólida, né? Até se eu pegar uma pedra. Então aqui, Pedro, vou pegar uma pedra, né? Vou pegar uma coisa bem, bem, bem estável. Vou pegar um diamante, né? Pô, um diamante ele é altamente estabilizado, né? O diamante ele é uma parada super ultra resistente, né? Muito, muito duro, né? Ok, o diamante ele é assim mesmo, tá? O diamante é sinistro, legal, né? Você pega um diamante e aí você simplesmente bota fogo aqui embaixo dele. Tu vai quebrar o diamante? Claro que não. Tu não vai prejudicar em nada o diamante. Tu não vai derreter o diamante. Nada disso vai acontecer, tá? Mas eu te garanto, se você olhar para os átomos do diamante, tá? Para as moléculas do diamante, né? Para as partículas do diamante, que são todas, tudo átomo de carbono, né? Conectado de um certo jeito específico, que a gente também vai aprender um pouco mais sobre isso ainda em química. O que que você vai ver? Você vai ver que, mesmo sendo sólido, eles estão sim. Primeiro que eles já estavam vibrando, a qualquer temperatura eles já estariam vibrando, mas conforme você aquece, vibra ainda mais. É que no sólido, né, tem muito menos espaço para vibrar, então você não vai conseguir perceber visualmente nunca, né? Não dá para perceber a vibração de um sólido, mas você vai ter a certeza de que tá vibrando. Se tá mais quente, tá vibrando mais, beleza? Então, acho que você conseguiu agora visualizar melhor, né, o que que é em si a energia térmica. Ela é, vamos voltar na definição, ela é a grandeza associada, tá? Associada, eu nem preciso apagar essas coisas, né? Vou deixar as coisas aqui mesmo, não tem por que apagar. Ela é a grandeza associada ao estado de agitação das partículas. Então, na parte de conceitos fundamentais, a gente já tem o conceito de energia, né? Que é aquilo que pode gerar alguma modificação, alguma perturbação no sistema. Tem o conceito de energia térmica, que é a grandeza associada ao estado de agitação das partículas. Numa definição ainda mais avançada, daqui a algumas aulas a gente vai entender que a energia térmica ela também tem a ver com a energia de ligação das partículas, né? Só delas estarem ligadas umas às outras também tem energia térmica ali, porque tô falando isso porque eu sei que existem alguns alunos, né, que podem estar num nível já mais avançado e estão falando, mas também existe energia térmica na energia de ligação. Sim, existe, mas isso não é nada relevante para o entendimento da matéria por enquanto, isso também nem é uma coisa que costuma ser cobrada, mas a gente vai pegar. É só que isso é uma coisa secundária, é uma coisa menor, e se a gente fala agora, a gente acaba se confundindo, tá bom? Então, isso aqui é uma definição super segura, que ela está associada ao estado de agitação das partículas, tá bom?